Olá, sou o Chris Burns. Bem-vindos a The Network, onde nos ligamos a uma rede de peritos para ir ao centro de um assunto. Mas atenção, eles têm de responder em, no máximo, 25 segundos. Vamos ver qual é o tema desta semana. É a mais recente crise alimentar a abalar a confiança do público europeu depois das dioxinas e da carne estragada. A bactéria E. coli infectou já milhares de pessoas. Os peritos tentam determinar a origem, mas a suspeita fez os consumidores evitar certos legumes, o que levou muitos agricultores à ruína. O perigo persiste. As preocupações mais alargadas sobre segurança alimentar não desaparecem. Como vai a Europa enfrentar a próxima crise? Como vai ser possível alimentar uma população que cresce sem pôr em perigo o planeta e a saúde das pessoas? Que problemas podem os organismos geneticamente modificados colocar aos agricultores? Por outro lado, qual o risco de haver uma subida nos preços se não se aumentar a produção? Os recentes aumentos causados, em parte, pelo aumento da procura nos países emergentes, levaram a revoltas em todo o mundo. Com o aquecimento global, isto pode ser apenas o princípio. Connosco nesta edição temos em Bruxelas George Lyon, eurodeputado britânico, crítico em relação à gestão da crise do E. coli. Também em Bruxelas, Henrique Poudelet, diretor do Departamento de Segurança da Cadeia Alimentar da Comissão Europeia. E em Madrid, José Ángel Olivan, presidente da União Espanhola de Consumidores, também crítico em relação à forma como as autoridades lidaram com a crise. Comece por si, José Ángel. Há muita revolta em Espanha por causa desta crise. De quem é a culpa de ter morrido tanta gente vítima do E. coli? Na verdade, foi uma crise alimentar e sanitária muito mal gerida. Muito mal gerida porque provocou, em primeiro lugar, perdas económicas muito importantes entre os produtores agrícolas espanhóis e de outras partes da Europa. Mas, sobretudo, porque colocou em dúvida e levou à insegurança os consumidores relativamente aos mecanismos de proteção que existem na Europa. Ou seja, as autoridades não se moveram nem com agilidade nem com firmeza suficientes. Obrigado, José Ángel. George, o que pensa? Parece que José Ángel está a acusar as autoridades de não atuarem com a devida rapidez. Penso que a resposta alemã em relação aos primeiros casos foi, no mínimo, desajeitada. Precisamos de saber as causas, o que aconteceu de errado nas explorações agrícolas, por que razão se demorou tanto tempo a identificar o que se passou. Isto para que a Europa possa reagir mais depressa da próxima vez que algo assim acontecer. Muito bem. Henrique, assume uma parte dessa responsabilidade? A responsabilidade é sobretudo das autoridades alemãs. É verdade que houve erros de comunicação, uma falta de coordenação, uma falta de consenso a nível federal entre as províncias alemãs, mas transmitimos a informação assim que pudemos. Sim, mas deixe-me voltar a perguntar-lhe por que foi a União Europeia tão impotente neste caso? O que precisa ela de fazer no futuro, numa crise semelhante? Temos que aprender algo com esta crise, que foi a pior dos últimos 30 anos. Temos que aprender com ela em termos de Estados-membros, nomeadamente a Alemanha, mas também em termos de toda a União Europeia, e temos que reagir melhor no futuro se ocorrer outra crise assim. Ok, José Ángel, deixe-me perguntar-lhe o que tem de ser feito a nível europeu. Tem que dar respostas que possam ser comprovadas cientificamente. Não pode haver uma informação que seja contradita mais à frente, porque é fundamental haver confiança dos consumidores nos sistemas de controlo. Se se perde essa confiança, se os consumidores pensarem que as autoridades que devem controlar a cadeia alimentar não o fazem bem, então tardaremos em recuperá-la. Pede ação. Muito bem. Agora, George, vamos voltar onde começámos. Acredita-se que esta infecção nasceu numa quinta biológica, mas diz-se que a agricultura biológica é o futuro, mais amiga do ambiente e mais saudável para as pessoas. O que pensa disso?
Penso que não se pode dizer que este tipo de agricultura é mais seguro do que aquele. Todas as formas de agricultura devem obedecer às regras em termos de higiene, normas sanitárias e tudo o resto. O que é preciso é uma investigação independente e transparente para que se descubram as causas e o que aconteceu de errado. Uma vez que tivermos o conhecimento dos factos, passaremos à ação. A última coisa que queremos é reagir com algo feito em cima do joelho, regulações que aparecem sem resolver nada. Obrigado, George. Henrique, vamos dar mais um passo. A agricultura biológica tem sido apresentada como um dos elementos da agricultura do futuro. Mas como é que vamos dar de comer a 9 mil milhões de pessoas em 2050? A FAO diz que é preciso duplicar a produção até lá, porque temos já 1.000 milhões de pessoas a passar fome. Sem dúvida, é um grande desafio para o futuro. Não sei se é a agricultura biológica ou a convencional que vai satisfazer essas necessidades. É um elemento muito importante. Vamos ter que pensar com muito cuidado nas condições em que vamos ter que dar de comer a 9 ou 10 mil milhões de pessoas, respeitando a saúde do consumidor e o meio ambiente. Muito bem, José Ángel, um dos problemas com o aumento da produção é o dos organismos geneticamente modificados. Acha que eles são precisos para satisfazer a necessidade de aumento da produção nas próximas décadas? Os transgénicos são contestados pelo público, há muita gente que é contra eles. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista do consumidor, temos que respeitar a decisão dessas pessoas de não consumir esses produtos, tal como respeitamos as pessoas que não consomem tal produto por pertencerem a tal religião. Há cidadãos europeus que não querem consumir transgénicos. Respeitamos a decisão de determinadas religiões de não consumir determinados produtos. Há cidadãos europeus que não querem consumir transgénicos. Isto hay que respetarlo. George, e no que toca à clonagem, há que aumentar a produção. Precisamos de vacas para produzir mais leite, não precisamos? O desafio fundamental que enfrentamos é como desenvolver sistemas de produção mais sustentáveis, sistemas mais eficientes em termos de dióxido de carbono e em termos de recursos, fazer mais com menos. É esse o grande desafio. Vão ser precisas novas tecnologias para enfrentar esse desafio e conseguir alimentar a população mundial que aumenta. Henrique, uma possibilidade é que se não se aumentar a produção, os preços vão subir. Acha que é um bom caminho? Acha que assim se obriga as pessoas a mudar o regime alimentar? É verdade que na Europa os produtos agrícolas nem sempre são vendidos a um preço correto, mas podemos ter a certeza que nos próximos anos o preço dos produtos agrícolas vai subir. Mesmo se conseguirmos aumentar a produção, não podemos garantir que os preços baixem no futuro. George, uma questão sobre biocombustíveis. Eles também têm culpa na subida nos preços da alimentação? Não penso que haja uma grande ligação entre os dois. Podemos não só assegurar a segurança alimentar, como também a segurança energética à população. E a agricultura pode ter um papel em ambas. Precisamos de concentrar todos os sistemas de apoio neste novo modelo de agricultura que é mais sustentável, mais eficiente em termos de recursos e capaz de dar não só comida aos consumidores, como também combustível. Última questão para si, Henrique. Olhemos para daqui a 20 anos, no contexto de todos os assuntos que discutimos aqui. A alimentação vai ser tão segura como é agora ou vamos ter mais problemas? É verdade que hoje em dia há problemas que são descobertos graças a um melhor diagnóstico nos hospitais, mas a verdade é que dentro de 20 anos a alimentação vai ser cada vez mais segura. Que existe e que continuará a existir por les prochaines 20 prochaines années. Okay, Eric, thanks very much. The clock's running down. We've got to go. I'd like to thank our guests, George Lyon, Eric Poudlet, and José Ángel Olivan. I'm Chris Burns, and until next time, thanks for connecting with The Network.